Olá, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma correção de física no livro, na apostila, né, de vocês, página 28 e página 29, da questão 1 até a 5 do Testando Seus Conhecimentos. Vamos dar início à primeira questão. Os gráficos A, B e C representam respectivamente o movimento. Tá? Então, vamos analisar aqui a velocidade e a aceleração de cada um desses gráficos. Aqui, ó, tenho que a velocidade inicial é zero, que a velocidade final é maior que zero, não é isso? Então, a velocidade final é maior que zero. E aqui nós temos um gráfico na qual a reta é decrescente, né? Então, a aceleração, ela vai ser menor do que zero. Então, velocidade maior que zero, a aceleração menor que zero. Então, aqui nós temos velocidade e aceleração diferentes, né? Uma é maior que zero e a outra é menor que zero. Quando isso acontecer, é porque esse movimento é o quê? Retardado, né? Porque eu tenho uma velocidade positiva e aceleração negativa, então sinais diferentes, então o movimento vai ser retardado. No gráfico B, a gente tem que a reta aqui, ó, que representa a reta da velocidade em função do tempo, ela é paralela, né? Aqui ao eixo do tempo. Isso quer dizer que essa velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. E a aceleração é nula, ou seja, a aceleração é igual a zero. No gráfico C, nós temos que a velocidade final vai ser maior que zero. Logo, a aceleração, porque esse gráfico é crescente, também é maior que zero. Então, tem uma velocidade e aceleração com sinais iguais. Então, esse movimento ele é o quê? Acelerado. Então, a opção correta vai ser: aqui eu tenho um movimento uniformemente retardado. Aqui eu tenho um movimento uniforme, porque a velocidade é constante, a aceleração é nula. E aqui eu tenho um movimento uniformemente acelerado. Então, é o item E. Vamos para a questão 2. A velocidade escalar de um corpo varia com o tempo conforme o gráfico a seguir. Aqui a gente tem a representação do gráfico. No intervalo de tempo de 0 a 5 segundos, determine item A, aceleração escalar na partícula. Então, a gente vai determinar aqui a aceleração. Para calcular a aceleração, eu utilizo a fórmula variação da velocidade dividido para a variação do tempo. Como ele quer num tempo de 0 a 5 segundos, conforme o nosso gráfico mostra aqui, no intervalo de 0 a 5 segundos, eu tenho que a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 10, o tempo inicial é 0 e o tempo final é 5. Então, a gente vai substituir na fórmula. Aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, 10 menos 0, dividido para o tempo final menos o inicial, 5 menos 0. Então, vai ficar 10 dividido por 5, que dá 2. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo. No item B, nós temos aqui a distância percorrida por ela. Então, nós queremos calcular a distância percorrida. Para calcular a distância percorrida, a gente vai fazer a área do triângulo, né? Porque a distância é numericamente igual à área do triângulo. Então, a gente vai fazer base vezes a altura dividido por 2. A nossa base é 5 e a nossa altura é 10. Então, vamos lá, ó. A área, o deslocamento é numericamente igual à área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, que é 5 vezes 10 dividido por 2. 5 vezes 10 é 50, 50 dividido por 2 é 25 metros. Então, o deslocamento é igual a 25 metros. No item C, ele quer o cálculo da velocidade média. Para calcular a velocidade média, eu necessito do deslocamento e do tempo. O deslocamento eu já sei que é 25 e o tempo total é de 5 segundos. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5 metros por segundo. Então, a minha velocidade média é 5 metros por segundo. Na questão 3, nós temos aqui um gráfico, né? Então, o gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um móvel em função do tempo durante parte do seu movimento. Então, aqui a gente tem a representação do gráfico, tá? O gráfico da velocidade em função do tempo. Aí ele pergunta o seguinte: o movimento representado pelo gráfico pode ser o de uma
esfera que desce por um plano inclinado e continua rolando por um plano horizontal, de uma criança deslizando num escorregador de um parque infantil, de uma fruta que cai de uma árvore, da composição de metrô que se aproxima de uma estação e para, bala do interior do cano de uma arma logo após o disparo. O que a gente pode observar aqui do gráfico? A gente pode observar aqui que a velocidade ela vai diminuindo, ó, até chegar na origem. Chegou na origem, isso quer dizer que a velocidade é zero. Então, isso quer dizer que o móvel parou. Tá? Então, qual vai ser o melhor desses aqui que vai representar, tá? Esse objeto, esse móvel, essa situação em que a velocidade vai diminuindo até parar. Vai ser uma esfera que desce por um plano inclinado e continua rolando no plano horizontal? Não, porque ela não parou, né? Uma criança deslizando no escorregador de um parquinho infantil? Também não. Uma fruta que cai de uma árvore? Também não, porque a fruta não ia cair dessa forma aqui. A composição de um metrô que se aproxima de uma estação e para. Observe, ó, que ele está, né? A velocidade está indo até a origem, então ela vai parar. Então, é isso aqui mesmo, a composição de um metrô que se aproxima de uma estação e para, ok? Vamos para a questão 4. Em um filme, para explodir a parede da cadeia, a fim de que seus comparsas pudessem escapar, um bandido ateia fogo a um pavio de 0,6 metros de comprimento, que tem sua outra extremidade presa a um barril contendo pólvora. Enquanto o pavio queima, ele se põe a correr em direção oposta no momento em que salta sobre uma rocha, o barril explode. Aqui nós temos a ilustração, tá? Aqui a gente tem os gráficos de ilustrações. Ao planejar essa cena, o piroplasta utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente de análise da velocidade do dublê, que representa o bandido, e da chama no pavio, que permite determinar que a rocha deveria estar a uma distância relativamente ao ponto de que o pavio fosse aceso em metros de. Aqui, ó, a gente vai observar, esse gráfico aqui, ó, vai formar, a gente puxar aqui, vai formar um trapézio, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular o tempo necessário para o pavio queimar até o barril, tá? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai utilizar as informações que ele nos deu, tá? Então, vamos utilizar a equação a equação horária do tempo, do espaço em função do tempo. S é igual, né? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Nós temos que o espaço final que ele deu lá é de 0,6. O espaço inicial é 0, mais a velocidade que ele nos deu, que é 5 vezes 10 a menos 2, vezes o tempo que é o que eu quero descobrir. Então, resolvendo essa equação, o tempo vai ser igual a 12 segundos. Então, descobri o tempo. Agora, eu tenho que descobrir o deslocamento. Observe, ó, que o deslocamento aqui forma esse trapézio. Não é isso? Aí, nós temos aqui, ó, a base menor. Observe que a base menor, esse tamanho aqui, é igual a esse tamanho aqui. Então, a base menor vai ser 6, tá? E a base maior? A base maior vai ser o tempo total, né? Que é 12. Então, a base maior é 12. Então, vou fazer base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor, 12 mais 6, vezes a altura, que é 5, dividido por 2, tá? Então, resolvendo, o deslocamento vai ser igual a 45 metros, que é o item E. Tá? Então, você marca aí o item E. E a questão 5. 2 trens A e B fazem manobra em uma estação ferrovia, deslocando-se paralelamente sobre os trilhos retilíneos. No instante 0,
eles estão lado a lado. O gráfico a seguir representa as velocidades dos dois trens a partir do instante que o tempo é igual a 0 e o que o tempo é igual a 150 segundos. Quando termina a manobra, a distância entre os trens no final da manobra é de... Aqui a gente tem toda a representação e a gente quer descobrir, né, a distância entre os dois trens. Aqui nós temos o trajeto do trem A e do trem B. Observe que eles estão formando polígonos, né, na qual a gente vai poder calcular a área deles. Então, porque a área é numericamente igual ao deslocamento. Aqui no A eu tenho um triângulo, ó, formou aqui um triângulo, onde aqui nós temos que a base, né, é 50 e a altura é 5. Desceu, ó, formando esse outro triângulo aqui, onde a base é 50 e a altura é 5, tá? Depois, no item B, nós vamos ter um triângulo também, e outro triângulo aqui também, tá? Então, vamos calcular individual a área formada pelo trem A e depois formada pelo trem B. Observe que aqui, ó, o movimento, ele vai decrescer. Então, vou fazer a área desse triângulo aqui, menos a área desse triângulo aqui maior, tá? Como aqui no trem B tá crescente, eu vou fazer a área desse triângulo menor mais a área do triângulo maior. Então, vamos lá? Então, vai ficar da seguinte forma. A área do trem vai ser numericamente igual ao deslocamento, né? Então, vamos lá. Vamos fazer do trem A primeiro. Triângulo menor vai ser 50, que é base vezes altura, vezes 5 dividido por 2, menos, como está decrescente. O triângulo maior, que a base é 100, a altura é 5 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, o deslocamento vai ser igual a menos 125 metros. Agora, a gente vai fazer calcular o deslocamento do trem B. Como o movimento é crescente, vai ser o triângulo menor mais o triângulo maior. Observe que ele começou aqui, ó, negativo, tá? Então, menos 5. Tá? Então, vou botar o sinalzinho aqui fora, tá? Poderia estar bem aqui acompanhando menos 5, mas vai dar o mesmo efeito. Então, vai ficar menos 50 vezes 5 dividido por 2, mais 50 vezes 5 dividido por 2. Então, resolvendo, essa expressão vai ficar 125 metros. Como o deslocamento não pode ser negativo, a gente vai colocar ele dentro do módulo, porque o módulo vai tornar ele positivo. Então, vai ficar 125 mais 125, que é igual a 250 metros. Então, o deslocamento é igual a 250 metros, que é o item D. Então, a gente finaliza, assim, a nossa correção de hoje.